Bom dia a todos. Vamos abrir nossas Bíblias para 2 Coríntios, capítulo 11. Minha esperança é que os irmãos, este ano, já passamos do meio do ano, né? Estejam lendo a Bíblia. Tá? Eu e minha esposa procuramos ser o exemplo de ler a Bíblia. Porque sem a Bíblia, irmãos, nós não fazemos nada. Somos completamente vencidos pelo diabo, pelo mundo, pelas forças da carne. Né? Então, 2 Coríntios 11, de 1 a 4. Eu vou ler para os irmãos. Quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Eu acho isso aqui incrível, irmãos. Vocês podem perceber que durante os domingos pela manhã, eu tenho procurado, me esforçado para dar para vocês aquilo que fortifica a vida de vocês, no tocante a se prevenir, a cautelar contra o que está acontecendo em nossos dias. É muito perigoso. Tá? Eu acredito que mais que eu fale, vocês pegam quase nada. Porque o perigo nos ronda, irmãos. Eu estou sujeito, tá, a ser vencido pelas ondas da apostasia, do afastamento da verdade em nossos dias. Você pergunta, pastor, o que está acontecendo hoje é só de hoje? Não, Paulo enfrentou. Foi por essa razão que ele escreveu esta carta de 2 Coríntios. Porque dentro da igreja dele mesmo, a igreja de Corinto mesmo, ele sofreu um ataque tremendo. Satanás não para, irmãos. Ele ataca a igreja. Tá? Ele ataca aqueles que se dizem crentes. Porque ele quer bombardear o evangelho. Ele quer acabar. Então, quando nós estamos à frente da batalha, nós vamos sofrer. Então, eu sempre falei aqui, vocês querem assistir o culto? Então, vocês vão enfrentar problemas. Tá? Vocês querem vir na igreja? Vão enfrentar problemas. Satanás vai atacar. Porque ele não quer que você ouça a verdade. Ele não quer que você fique na dependência de Deus. Bom? Então eu trouxe aqui como tema o outro Cristo. Tem outro Cristo? Paulo fala aqui. Ele fala que tem outro Espírito, tem outro Evangelho, além de ter outro Cristo. E nós somos inclinados a abraçar isso? Somos. Paulo fala aqui, ó, de boa mente vocês vão tolerar. Está vendo? Se alguém chega e prega outro Cristo, a tendência é abraçar, porque é coisa bonitinha, né? Nós damos honra a quem não merece, não é digno. Nós seguimos, né? Puxa vida, vamos atrás daqueles que estão pregando outra coisa. Eu já enfrentei esses problemas, irmãos. Tá? Eu já enfrentei coisas de apostasia, de elementos que pareciam ser pastores, não eram, e nunca foram. E vem corromper o rebanho de Deus. Então,
a igreja que eu cuido vai sofrer isso? Não vai. Qualquer irmão que entrar aqui. Porque Satanás hoje, ele, especialmente nos fins dos tempos, ele está atacando tudo que é contra. Ele está vindo para dar os socos dele. Isso não, nada da verdade. Em todas as áreas da sociedade. Se ele está atacando a família para ver, acabar com a família brasileira, ele vai atacar também a área política, como nós sabemos. Ele não quer que homens justos governem. Não. E ele vai atacar a igreja também. O que ele puder fazer para deixar a igreja ali tranquila, né? Todo mundo aceitando, eu vou no culto, o pastor falou bonito, volto para casa, e nossa vida está arrasada como um danismo. Ele vai fazer isso. Então o que Paulo enfrentou lá em Corinto, ele atacou. Tá? Ele não ficou calado, não. Ele não ficou de boca fechada, não. Ou ele estava atacando o quê? Ele estava atacando aqueles que queriam combater o evangelho. Tá? Atacaram ele como pessoa, dizendo que ele não era apóstolo, e ele foi em cima. Eu tenho todas as prerrogativas do apostolado. Né? Como que ele apresentou o documento dele. Está aqui, ó. Fui chamado. Todos os sinais. E normalmente a igreja não vê isso, irmão. Não vê o sofrimento de um obreiro. Não. Está nem aí. Tá? Paulo enfrentou isso, queridos irmãos. Mas não para se defender. Defender a causa. E nós vamos aqui, queridos irmãos, vou entrar no assunto, porque os perigos cercam e encurralam os crentes. Eu não quero que a minha igreja que eu cuido seja uma igreja boba, incauta, que diz paz para todo mundo. É o que está vendo hoje. Paz, paz, paz. Não. Não aceita com amém tudo. Tá? Nós sempre devemos examinar. Essa semana alguém que acompanha minhas mensagens pelo Facebook, ele disse o quê? Nós não podemos julgar, atacar o pecado do povo. Mas então eu entrei e falei para ele, não é evangelho que não julga as coisas? Não é evangelho, não. Você recebe uma mensagem, ai que bom, falou da graça de Deus, que beleza. Não, tem que julgar. O colega pastor também entrou no assunto e falou com ele. Eu espero que ele tenha mudado. Né? Então, queridos irmãos, vamos para o texto. O texto é rico. O texto aqui em 2 Coríntios capítulo 11. Eu poderia gastar mais tempo para tratar desse assunto, mas eu quero falar só sobre o outro Cristo. Antes, eu vou dar um pouquinho sobre o que Paulo fala a respeito do ministério. Versos 1 a 3. Tá? A primeira lição, Paulo mostra aqui a igreja e o perigo que a envolve. O que é a igreja, irmãos? É lógico que a igreja nem sempre tem todo mundo como crente. Não tem, irmãos. Nem todos que frequentam uma igreja são verdadeiramente crentes. Não são. Tá? E o teste sempre é a pregação da verdade. Quem não é da verdade, normalmente vai ficar como que empinando o nariz e dizendo, não é assim, se afastam, condenam, né? Desse jeito, irmãos. Tá? Não examinam a verdade. Olha, eu não estou falando dessas pessoas, estou falando da igreja de Deus. Nós podemos ter uma igreja com 200, 600 membros, 1000, mas talvez a porcentagem ali de crente seja menor do que de descrente. Tá? De verdadeiros crentes. Mas Deus considera os verdadeiros crentes. Jesus trata disso em Mateus.
ele fala que sempre vai ter o joio no meio do trigo, dentro da igreja. Lá fora, o que mais tem? Joio. E trigo é muito pouco. Quando Jesus vier, ele vai colher o trigo e o joio vai ser queimado. Então, eu tenho que examinar o que eu sou, joio ou trigo. Dentro da igreja é a mesma coisa. Não tem um pastor que não lida com isso, pastor fiel. O pastor infiel, ele quer saber da quantia, ele não quer saber de se que é crente ou não é. Trata todo mundo, né? Assim como se todos fossem crentes. Nós vamos pregar o evangelho que distingue. Tá? Eu não estou dizendo, queridos irmãos, que todos que saíram da igreja não são crentes. Não, por favor. Os verdadeiros crentes, Deus lida com eles. Se são orgulhosos, Deus vai tratar com orgulho deles. Mais cedo ou mais tarde. Tá? Mas vamos examinar aqui, voltando ao texto. O que mais me impressiona aqui é que Paulo, ele tem um zelo pela igreja. Observe o versículo 2. O versículo 1 também eu considero de muita importância. Quisera eu me suportasses um pouco na minha loucura. Olha, um homem que diz isso aqui. Minha loucura. Esse pastor é um louco. Mas Paulo estava agindo assim. Ele diz, suportai-me, pois. Por quê? Ele explica no versículo 2. Porque eu zelo por vós com o zelo de Deus. Eu acho isso maravilhoso. Os irmãos sabem o que é zelo, né? As mulheres aqui sabem o que é zelar por sua casa. Gostam das coisas limpinhas, né? Ficam bravas quando alguém entra com o pé sujo na casa, né? E suja a casa. Por mais simples que a casa seja, pessoas que zelosas querem cuidar da casa. Não querem bagunça, sujeira, né? As louças estão limpinhas, as panelas também, né? Tudo zeloso. Na Bíblia, a Bíblia trata sobre isso, irmãos. A palavra zelo não é a palavra brasileira. Ela vem emprestada do grego para nós, de uma outra língua, tá? Para nós aqui. Tá? Lembra que Jesus, ele entrou no templo, lembra aquela vez? Ele entrou no templo lá em Jerusalém, pegou um açoite, tá? Porque estava cheio de gente lá vendendo coisa, tá? Aproveitando, né? O que você vê perto de uma igreja que está cheia de gente lá fora vendendo o quê? Pipoca, outro vendendo outra coisa, assim, ganhando dinheiro. Lá em Jerusalém era dentro. Eles estavam aproveitando, porque o povo chegava. Eu quero comprar essa ovelha aqui que eu quero oferecer em sacrifício. Eu quero comprar essa farinha aqui, da boa. Eu quero oferecer em sacrifício. Oferta disso. Era tudo por causa do templo, irmãos. Tá? Eles não vendiam roupa lá, não. Eles vendiam aquelas coisas que eram utilizadas no culto. Tá? Então, para o Senhor, eles estavam fazendo a casa de Deus, não casa de adoração, não casa de pessoas sérias, mas casa de negócios. Tá? Olha, queridos irmãos, o que Jesus fez? Ele lembrou, olha, tomou a passagem do Velho Testamento. O zelo da tua casa me consumirá. O zelo. Irmãos, imaginam o que é? Eu posso aqui abaixar minha cabeça de vergonha. Porque eu não sei ainda o que é ser zeloso. O que é chorar pela igreja. Paulo fazia isso. Para a igreja de Corinto, ele falou, logo no final da primeira carta, eu estou com receio de chegar até vocês e ver muitos que cometeram adultério, que cometeram fornicação, outras maldades, não se arrependeram. Paulo não brincava. Tá? Então era zelo. Por que ele zelava assim, queridos irmãos? Por quê? Porque era a igreja de Deus. Está vendo o que ele diz aqui?
visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura, para o seu esposo que é Cristo. Olha, queridos irmãos, nessa função de destruir a família, nesses 30 anos de governo aqui no Brasil, a luta do diabo foi para acabar, soltar bombas dentro de uma família, acabar com a família. E os pais, muitas vezes, irmãos, não preocupam em cuidar de uma filha, para zelar pela virgindade dela. Acabou isso. Tá? É como se não fosse nada. A minha filha perdeu a virgindade. Como fosse normal. Mas sabe por que Deus colocou família? Um pai e uma mãe? Para cuidados, especialmente das meninas. Zelando por elas, porque quando elas casarem, elas devem ser apresentadas ao marido como virgem pura. Foi assim que Deus fez. Tá? Isso aqui nós usamos para ilustrar o que é a igreja. Tá? Olha, queridos irmãos, vocês falam, mas isso aqui, pastor, é sério, muito exagerado. Não é. Quando vocês olham o Velho Testamento, vocês veem Deus falando com Israel, vocês me traíram. Vocês foram com amantes. Já imaginou, queridos irmãos? Deus falando assim. Tá? O livro de Oséias, tudo linguagem figurativa, irmãos. Tudo. Quando o povo de Israel ia adorar outros ídolos, Deus está falando, vocês se corromperam. Vocês me desonraram, vocês afastaram de mim. Está vendo como Deus zela? E zelo mesmo. Ele está dizendo, eu comprei vocês. Hoje, nas famílias, está acontecendo. O marido casa com um homem casa com uma moça, ele casa porque ele ama. E depois ele se vê traído, é triste. Né? É triste. Então, queridos irmãos, e Deus é menos zeloso do que um homem que ama uma mulher? Não. Deus é zeloso. Tá? Ele leva isso a sério. Por quê? Eu vou mostrar a razão. A razão óbvia e clara é que Cristo, ele pagou preço pela igreja. Em 1 Coríntios, ele diz, foste comprado por preço, bom preço. O preço na cruz, nós vimos aqui, queridos, não foi aquele precinho, não. Hoje brincam com Jesus, fazem um chamado louvorzão de Jesus, eles nem sabem o que é isso, louvor. Nem sabem. Não. Cristo pagou um preço altíssimo, que ninguém podia pagar, para ter a igreja dele. Naquele dia, quando eu e você formos apresentados perante Deus, é pessoa séria. Olha, irmãos, até nos casamentos hoje, é tanta brincadeira com pureza, com falta de pureza, irmãos. Brincadeira. Tá? Que uma vestimenta pura, branca na mulher, não é levada a sério. Né? Mas notem, Deus deu ao povo dele vestes brancas, para que cada crente fosse apresentado perante ele, naquele grande dia, quando nós tivermos, os crentes estiverem perante o Senhor, vestes puras. Então Paulo não brincou com isso, ele levou a sério, ele zelava pela igreja, tá? Então isso deve ter no coração do pastor, tá? Deve ser. O pastor tem que, às vezes, chorar. Chorar. O que está acontecendo?
Zelo. Queridos irmãos, eu me vejo bem inferior. De 1 a 10, eu estou lá no número 1 ainda, em termos de zelo. Tá? Eu lembro aqui da vida de Esdras, quando Esdras, aquele homem de Deus, saiu da Babilônia andando com a multidão de judeus, voltando para Jerusalém. Quando ele chega lá para organizar a casa de Deus, tá? Organizar a vida religiosa do povo, ele soube que os homens de Jerusalém tinham casado com mulheres estranhas. Olha o que aconteceu. Esdras ficou, não, vamos arrumar isso aqui, não tem problema não, cada um cuida de sua família. Não. Esdras caiu chorando. Ele fez assim com o cabelo dele, irmão, desgrenhou o cabelo dele. Chorando. E orando a Deus, Senhor, eu estou com vergonha. Queridos irmãos, tem que ter zelo, zelo, em todos os aspectos. A pureza da casa de Deus. Porque se eu não fizer isso, eu sou culpado. Eu sou culpado. Deus tira a vida de um obreiro que não zela pela casa dele. Não serve. Nós vamos tirar. Você está mais ocupado com outra coisa. Você está mais ocupado com o número do que com zelo por mim, pela minha causa, pelo meu nome. E nesse momento aqui no Brasil, o zelo pela casa de Deus, pelo nome de Deus, pela glória de Deus, deve estar acima de que qualquer número de pessoas. Faz muito tempo, irmãos, que eu não batizo uma pessoa. Tá? Eu quero pecadores. Pecadores. Eu quero batizar aqui pecadores arrependidos, convertidos a Cristo e que querem seguir Jesus, custe o que custar. Vamos lá. A igreja, por outro lado, conforme diz aqui, que Paulo tinha receio, era o quê? Olha o versículo 3. Receio que assim como a serpente enganou Eva, com sua astúcia, também seja corrompida a vossa mente. Duas lições temos aqui, irmãos. A primeira é que Satanás sempre ataca a mulher. Já viu? Foi assim no Éden. Ele não foi para Adão, ele foi para Eva. Ele não foi para o homem. Ele é covarde. Tá? Ele foi para a mulher porque ele sabia que a mulher era susceptível. Quando Deus conversa, ele conversa com o homem. Ele não conversa com a mulher, a não ser na responsabilidade dela. Tá? Satanás ataca, queridos irmãos. Ataca a mulher. Foi assim no princípio e será sempre assim. Bom? Covarde, Satanás. E a igreja é diferente? Não, a igreja é uma mulher. É representada na Bíblia como uma mulher. Cristo amou a igreja. Eu, você, como crente, estamos colocados nesse contexto da igreja. Tá? Cristo falando com o povo dele. Então, quem Satanás vai atacar? Ele vai atacar uma entidade que não é bíblica? Não. Ele vai atacar os umbandistas? Não. O espiritismo? Não. Os russelitas? Não. São instrumentos dele. Ele ataca a igreja de Deus, porque é a mulher do Cordeiro. Os irmãos entenderam aqui? Eles atacam a pureza da igreja. Ele ataca. Foi isso que Paulo se preocupou. O poder do diabo é terrível, queridos irmãos, contra a igreja. Ele não para. Então, eu ainda não entendo como muitos crentes não levam isso a sério.
Olha, irmãos, o que está acontecendo no Brasil? Vamos ilustrar agora com o ataque com as mulheres, né? Hoje o que Satanás mais está fazendo é levantando as mulheres, chamado movimento feminista. Tá? E é a mesma coisa, é a mesma coisa. O trabalho de hoje é o mesmo trabalho que aconteceu lá na queda, no Éden. Mesma coisa. Tá? Porque as mulheres se levantaram, até dentro das igrejas. Tá? Elas querem se fortalecer, elas querem ganhar proeminência, tá? Tomar a frente dos maridos, ganhar dinheiro, tomar a liderança que Deus deu para o homem. Elas querem fazer isso. E você sabe quem vai sair perdendo nisso? Elas. Tá? A mulher fora do lugar, ela está como um passarinho sentado numa árvore, bem à vista de um estilingue de alguém ou de um tiro de alguém. O mundo é assim. Deus lida em todas as áreas com a responsabilidade que o homem tem. Eu sou responsável pela minha esposa. Paulo é responsável pela Rússia. Jessé pela Virgínia. As mulheres que não têm seus maridos, Deus cuida delas. É assim que Deus faz. O Deus das viúvas e dos órfãos. Ele não desampara. Quando elas têm um marido, é porque eles vão cuidar. Ele vai cuidar dela. Está vendo, irmãos, como Deus age? Mas aqui eu quero trazer, eu não quero falar sobre família. Não é minha função agora. Eu quero falar sobre a igreja. Paulo falou, a igreja não está livre dos ataques do diabo. Não! Ela está aí à mercê disso. E hoje, irmãos, ele está fazendo exatamente o que nós estamos vendo. Ele inventou vários tipos de evangelhos diferentes. Várias mensagens confortantes para a carne. Várias coisas atraentes, mundanas, atraentes à carne. Tá? Então ele fala, vai para lá, vai para lá, vai para lá. Ele quer tirar você, ele quer tirar a igreja diante da pureza da verdade. Ele quer. Então, Paulo fala do zelo dele. Zelar pela igreja. Orar com zelo. Lidar. Falar com zelo. Tá? Chamar atenção. Pregar sempre. Para que venha sacudir a igreja. Esdras não ficou com medo do grupo lá. Se eu falar com eles aqui, eles vão me abandonar, vão me deixar sozinho. Não. Ele caiu em pranto diante deles. E o pranto dele foi tanto que o povo se arrependeu. Tá? Queridos irmãos, olha o zelo de Paulo. A igreja pode ser corrompida? Pode. Vamos dar uma olhadinha aqui no texto? Assim, versículo 3. Assim também, bem no meio do verso, seja corrompida o quê? A vossa mente. O que é isso? A palavra corromper aqui, ela significa profanar, manchar a mente. E o segredo está onde, irmãos? Está aqui, ó. Na mente nossa. Porque se profana ali, se profana o conhecimento que devemos ter, acabou. Bom, então o que ele faz? Olha, irmãos, uma coisa que está acontecendo em nossos dias, com relação aos cultos, várias igrejas, o que predomina é o chamado louvor. Gasta-se, às vezes, 1 hora de cânticos, que eles chamam louvorzão. Naquele louvor, irmãos, tem várias coisas que não tem nada a ver com a verdade. Qual o propósito desse chamado louvor? Eu conversei com o moço essa semana para falar do culto de louvor que é na igreja onde ele frequentava. Eu falei, claro, deixei claro para ele. O alvo daquele louvor
tirar do povo a capacidade de pensar. Espera um pouquinho. O que, pastor? Tirar a capacidade de pensar. Está vendo, irmão? Quando você é entusiasmado nas emoções, você fica incapaz de pensar. Os gritos, as danças, o bater de palmas, as emoções suplantam a capacidade de pensar. O que tentamos fazer aqui no nosso culto? Nós começamos com cântico? Sim. Mas são cânticos harmoniosos. Temos apenas o piano ali. O Gessé assenta, toca. O piano é para nos ajudar. O tom da música nos dá um acompanhamento. Né? Mas o que nós fazemos? Nós cantamos músicas que nos fazem pensar. O que eu estou cantando? Nós não podemos fugir, queridos irmãos, desta obra gloriosa nossa na mente, na arte de pensar. A Bíblia chama culto a Deus de culto da razão, racional. Romanos 12, 1. Tá? Por quê? Porque é exatamente isso que Satanás está fazendo hoje. Ele quer tirar a capacidade de você pensar. Tá? De voltar para a verdade. O que o pastor está pregando? O que é? Pense no assunto. Então eles ficam frustrados. Está todo mundo dizendo amém, amém, estou orando. Espera um pouquinho. Vamos rasgar esse véu. Vamos chamar sua atenção para a verdade. É bíblico isso? É bíblico. Você conhece o que a Bíblia diz? Irmãos, quando nós não levamos o povo a pensar, então a população inteira de elementos que jamais conheceram a verdade, começa a aceitar. Todo mundo quer isso. Todo mundo quer ter Deus no coração. Todo mundo quer sentir que é de Jesus. Todo mundo quer orar bonito. Todo mundo quer dizer que vai para o céu. Espera um pouco. Vamos trazer a verdade a lume. Vamos colocar todos perante a palavra. É verdade? Então, queridos irmãos, se a igreja for contaminada, for manchada no uso da palavra aqui, sabe o que vai acontecer? Ela perde a função de igreja, de pureza. Ela começa a ser manchada. Como é que Satanás faz isso? Satanás começa a jogar todo mundo. Você também é igual a todo mundo. Vamos lá. O que importa é ter amigos, ter gente dentro da igreja, ter nosso clube de pessoas conosco, de pessoas que gostam daquilo que nós gostamos também. Tá? Logo você está profanado. Você não se afasta. Está vendo? Imagina uma moça, noiva, prestes a casar, caminhando com outras mulheres vis, sujas. O que é que o noivo vai pensar? Imagina a igreja, irmãos, corrompida na mente. Não pode pensar mais. Aceita tudo. Abraça tudo. Dando como beijinho, beijinho, tchau, tchau. Aceitando o ecumenismo, como está ocorrendo hoje. Satanás parou? Não. Não parou. Paulo zelava pela igreja. Chorava. Passava dificuldade, sofria. Foi açoitado. Quantas vezes enfrentou a morte? Tudo por amor à igreja. Zelo por vós. O zelo de Deus. Que tristeza. Mas é assim o preço a pagar. Então vamos lá, irmãos. Eu quero agora que nós voltemos para o versículo 3. Eu quero falar sobre as seduções de Satanás. Versículo 3. Mas receio
que assim como a serpente enganou, a palavra enganar aqui significa usar de astúcia. É a palavra grega panurgia, que significa que ele usa de todo artifício, de todo empreendimento que ele puder para enganar a igreja. Então, eu vou dizer para vocês, ser pastor não é brincadeira. Olha, irmãos, o pastorado, se não for com zelo, ele abre um espaço no trabalho do pastor para chamar a atenção para o pastor. Está vendo aqui? O pastor pode pregar chamando atenção para ele. Olha como ele prega bonito. Tá? Ele pode, inclusive, pregar muita coisa que os outros pregam, que grandes obreiros pregam, para chamar atenção para ele. Ele não vai pregar a Bíblia. Ele não vai lutar com a Bíblia para pregar o que a Bíblia manda pregar. Ele vai, de todo jeito, pregar o que impressiona o povo. Isso é uma astuta cilada do diabo. Porque se na igreja a mensagem que o pastor prega chama a atenção do pastor, ele está tirando a atenção que é do Senhor Jesus Cristo. Não, nós somos servos, irmão. Servo. Acabou. Tá? Você sabe que dentro de sua casa, você utiliza os vasos que tem na cozinha para servir você. Uma panela. Tá? Se aquilo não presta mais, você, tá vendo? Coloca de lado. Não serve. Você compra outro. Nós somos servos. O que importa dentro da igreja é a glória de Cristo. Tá? É o nome dele que está em jogo. Não é minha honra. Não é quanto dinheiro eu vou ganhar. Não. É a honra do meu Senhor. Ele que pagou pela igreja, não fui eu. Então eu zelo, pai. Lá está João Batista, como ele fez a mesma coisa, queridos irmãos. Como ele zelou. Ele falou que eu diminua. Ele que está dizendo que eu fique lá embaixo. Que eu fique lá para ser pisado. Porque a glória é de Cristo, que ele cresça. Está vendo, queridos irmãos? Então outro detalhe aqui, é que Satanás não para de trabalhar. Ele vai promover, manchar a igreja. Se ele conseguir colocar um pastor infiel, ele vai colocar lá dentro da igreja. Tá? Ele vai colocar um pastor que não vai pregar a verdade. Que coisa, né? Se ele conseguir fazer isso, ele vai fazer. Se ele conseguir colocar pessoas ímpias para destruir a igreja, ele vai colocar. Pessoas que dão dinheiro para destruir a igreja. Tá? Às vezes ele permite que pastores terríveis, sedutores, entrem e manchem o testemunho da igreja. Tem casos de pastores pegos com outras mulheres em motéis. Então corrompe o trabalho de Deus, mancha a igreja de Deus. Um pastor que ama o dinheiro, irmãos, que não quer lidar com disciplina dentro da igreja, o que vai acontecer? Ele vai ganhar dinheiro. É isso que ele quer, então ele vai ter. Só que à custa da derrota, da destruição da igreja. Então Satanás faz isso. Se ele vê que o pastor, ele pega o pastor. Você tem fraqueza por isso? Você tem fraqueza financeira? Você tem fraqueza na área sexual? Então ele pega. Tá? Ele pega a igreja com orgulho. Orgulho dentro da igreja. Sabe? Foi assim que ele fez na igreja de Corinto. Ele criou grupinhos dentro da igreja que vocês já conhecem. E ali ele destruiu a igreja. Nós precisamos saber quais são os ardis dele. Tá bom? Então a coisa que é mais importante dentro da igreja é nos manter humildes. Humildes. Tá? Porque a igreja é operante nela mesma. Tá? Aqui está aquele irmão, ele não foi posto apenas para
sentar na igreja e voltar para casa depois do culto. Ele foi posto ali para agir. Tem alguém dentro da igreja que está andando errado, chama atenção. Eu já pastorei a igreja que o povo não gostava de chamar a atenção de ninguém, tinha medo. Que ele vai ficar, não vai ser meu amigo. Isso é pecado, irmão. Tá? Então, se a igreja for conduzida em orgulho, meu Deus, que terror. Tá? É uma igreja lotada, mas todo mundo contente, porque todo mundo quer a satisfação de não ter inimizade. Tá? Não ter. Como é que vai trabalhar para a igreja de Deus? É um grupo, um exército de Deus que está ali. Então, quem está errado tem que ser chamado a atenção. Esse trabalho de exortar, de confortar, de orar, de ajudar a pessoa no caminhar correto, censurar alguém, tem que ser feito. E não é só do pastor. Alguém me censurou uma vez, de que fulano de tal não veio na igreja por sua causa, pastor. Censurou. Não veio por minha causa. Eu perguntei para essa pessoa, você foi comigo visitar essa pessoa? Não, nunca foi. Então me critica. Tá? Você foi lá para ver como é o procedimento dela? Orar por ela? Lutar por ela? Não. E por que estava lá? Os irmãos estão percebendo como acontece dentro da igreja? Outro detalhe aqui, irmãos, nas seduções de Satanás, ele corrompe a mente. Como? Veja, ele afasta a mente da sobriedade. E aqui eu quero ajudar vocês. Sobriedade. Vocês não sabem o que é sobriedade. Veja na vida de alguém que bebe. Tem a irmã aqui que lembra do seu marido que já faleceu. Como ele bebia. O homem que bebe não é sóbrio, ele não pensa. Tá? Ele não raciocina. Quando o efeito da bebida passa, ele acorda. Tá? Olha, irmãos, acontece que Satanás dá pinga para a igreja? Dá. Que sentido? Como é que Satanás dá pinga para a igreja? Simplesmente, ele avulta as emoções. Ele permite que cultos emocionais entrem no lugar da verdade. Ele permite que a palavra de Deus não seja pregada. Mas, pastor, como? É só o pastor subir no púlpito, pregar o que ele acha que convém pregar, que o povo gosta de ouvir, e você tira o povo da sobriedade. É melhor fazer então o culto, qual música que o povo gosta? Tá? É uma música que o povo gosta. Tá? Vamos colocar interesses aqui para o povo estar dentro da igreja, senão eles vão ficar em casa, não vão ouvir. Puxa, culto não é para nós, é para Deus. Nós oferecemos culto que agrada ao Senhor. Então veja, irmãos, quando eu paro de pensar, quando eu sou tomado por emoções apenas, tá? E os irmãos sabem que este culto emocional envolveu a igreja no Brasil inteiro, até muitas igrejas batistas, tá? Muitas, não estou falando todas, tem homens de Deus, pastores sérios, estou falando que tomou a maior parte das igrejas, aquele culto emocional, que chama a atenção para, eu sinto a presença de Deus. Porque elementos perigosos ocuparam em fazer isso. A pessoa pega a Bíblia e diz, estou com Deus no coração agora, eu tenho fé nele, está acontecendo isso demais. Então sabe o que a gente faz? A palavra de Deus vem dar um beliscão. Vem pegar um balde de água gelada e jogar na pessoa. Acorda. Você está dormindo, você não está sóbrio. Lembra que Pedro fala sobre isso na sua primeira carta? Sede sóbrios. Último capítulo 5. Se nós não acordarmos,
Toda a minha mensagem, irmãos, estou falando isso na graça do meu Senhor, sem me orgulhar. Deus conhece o coração. Não tenho pregado outra coisa, senão aquilo que acorda as pessoas. Acordem. Talvez você nunca foi crente. Nunca. Você não se converteu. E se você é crente, acorde. Porque senão vem a disciplina de Deus na sua vida. Deus sabe como pegar o cinturão dele e dar uma chibatada no filho dele. Se isso não está acontecendo e você está dormindo com o mundo, você não é crente. Deixa claro. Acorda. Olha, queridos, sede sóbrio. O que é isso? Quando Satanás faz isso, ele põe fantasias na vida. Ele transforma a vida cristã em vaidade. Você começa a pensar, eu estou orando para Deus, eu ter os sonhos de Deus. Já viu isso? Onde é que Deus tem sonho? Mas Satanás passou isso para a mente do povo. Tem os sonhos de Deus. Como se Deus vivesse dormindo, sonhando. Deus não tem sonho, irmão. Deus é um Deus de realidade. Que nos chama a atenção. Eu sou o teu Deus. Cale-se diante de mim. Tá? É como um pai que pega um filho, que você está errado. Então, põe fantasias. Deus vai cuidar de mim. Olha, não, ele vai. Espera um pouco. Há pouco tempo atrás, irmãos sabem, a minha irmã perdeu o filho mais velho dela, com morte pela Covid. A esposa desse menino, que morreu, chegou a blasfemar de Deus. Deus tirou. Ele é errado em tirar meu filho. Meu marido, digo. Olha, queridos irmãos, por quê? As orações dela foram sonhos e não realidade. Quando nós vivemos de sonho e de vaidade, o louvor verdadeiro é cortado. Porque nós estamos esperando que Deus vai atender meus caprichos. Está vendo? Eu tenho ideais na vida e eu vou fazer de tudo para atender meus caprichos. Eu vi uma irmã uma vez, não era daqui da igreja. Ela arrumou um dinheiro e emprestou para ir no Amazonas, para um programa de evangelismo. Quando ela voltou, ela se deu de cara com o fato de que ela tinha que trabalhar para pagar aquele dinheiro. Ela ficou revoltada, afastou da igreja dela. Porque ela achou que Deus ia dar. Porque ela fez aquele trabalho. Está vendo? Então, queridos irmãos, o que está acontecendo hoje é exatamente isso. Satanás caprichosamente profanou a mente da igreja. Tá? Pondo ilusões ao invés de realidade. Esse não é o Deus da Bíblia. É o Deus da nova era. Tá? Que fez isso. Então, cuidado. Cuidado com o perigo de mentir para Deus. Quando há ilusão, eu me volto para as mentiras religiosas de hoje. E tento encher-me de emoção, de músicas erradas, tá? De música que satisfaz o meu ego. Música que me faz sentir que Deus está comigo. Mesmo que eu estou vivendo errado. Tá? Veja bem o que está acontecendo hoje. Eu estou fora da igreja. Eu estou vivendo como eu quero. Não tenho compromisso numa igreja. Não dou meu dízimo. Não participo. Não sou da igreja. Não estou envolvido com a igreja. E eu acho que está tudo bem. Está errado. Deus não tem outro método para pessoas, não. Se você é convertido, você é obediente. Tá? Cuidado com ilusões. Elementos assim, eles odeiam ter que dispor da verdade para servir a Deus. Satanás tem procurado corromper a igreja de Deus. E a luta aqui do Evangelho
pela causa do Evangelho. É porque o Evangelho vem. E o Evangelho acaba com isto. O Evangelho bíblico coloca tudo no lugar certo. Arruma a casa, chama a atenção, promove o bem espiritual da igreja. Porque quando a igreja está forte, ela brilha para lá fora. Irmãos, porque nós estamos vendo tanto horror lá fora, tanta miséria lá fora, tanta morte lá fora, tantos ladrões lá fora, tantas mentiras lá fora, porque a igreja foi manchada. A igreja está calada para Deus. Então, o alvo aqui, o alvo do trabalho aqui, é trazer a verdade à lume, trazer de volta isso. Não tenham medo, querida igreja. Aos irmãos que estarão ouvindo esta mensagem, acordem, irmãos. É um momento sério para a igreja acordar, para a igreja voltar para a oração, para a igreja voltar para a verdade. Até a minha morte, Senhor, me dará poder, suprimento da sua palavra, para continuar pregando o que deve ser pregado. Que o Senhor, através desta mensagem, venha edificar, construir seu povo aqui no Brasil.